Olá, queridos alunos e queridas alunas. Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Eu sou o professor Marcos Kelvin, o Lorde da Física, e estou aqui para caminhar com você de mãos dadas com essa disciplina tão maravilhosa. E vamos ver qual é o nosso assunto de hoje? Objeto de conhecimento, mecânica dos fluidos, hidrostática, conceitos de pressão e densidade. Detalhamento, hidrostática, pressão e densidade. Quer saber mais sobre esse tema? Então, vem com a gente. Olá, pessoal! Para começarmos a nossa aula sobre esse tópico chamado hidrostática, não poderia ser diferente. Estou aqui neste barco, de frente aí para este rio maravilhoso, aonde nós podemos explorar assuntos como densidade, pressão e assuntos relacionados à hidrostática, pessoal. Entendam vocês, por que será que um barco flutua? O que será que significa ele flutuar ou afundar? Todos esses tópicos nós vamos abordar na aula de hoje. Então, pega papel, caneta e caderno e vamos anotar os pontos mais importantes que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? E eu quero começar com vocês definindo o que é hidrostática, para nós sabermos aonde nós estamos. Na tela. Pessoal, a hidrostática é uma das áreas da física, tá? E ela busca explicar o comportamento dos fluidos. E é muito importante que tu lembre que fluido é gás e líquido. Esses fluidos em condições de equilíbrio estático. Essa área envolve a aplicação de conceitos como pressão, densidade e por meio de leis matemáticas, tais como o Teorema de Pascal, o Teorema de Arquimedes. E esses conhecimentos oriundos da hidrostática também nos permitem compreender melhor o funcionamento de instalações hidráulicas, bem como tubulações, caixas d'água e até mesmo represas. Os conceitos mais importantes aqui são densidade, pressão e empuxo. Então, turma, lembra, hidrostática, área da física que estuda os fluidos. O que são fluidos, professor Kelvin? Líquidos e gases, tá? Líquidos e gases, isso são fluidos, conseguem fluir. Mas a hidrostática, ela está presente no estudo quando o líquido está em equilíbrio, ou seja, estático, quando ele está parado, tá, pessoal? Quando ele está em movimento, já vai ser a parte da hidrodinâmica. E os conceitos mais importantes aqui são densidade, pressão e empuxo. Então, presta atenção para nós anotarmos os conceitos e definições dessas grandezas, tá, pessoal? E eu quero começar aqui com vocês falando sobre pressão. Olha só. A pressão é uma grandeza física, tá, pessoal? Uma grandeza física escalar, que ela nada mais é do que a divisão da força aplicada sobre a área onde está se aplicando aquela força. A unidade de pressão no Sistema Internacional de Unidades é o Pascal, tá, pessoal? Pascal é a unidade de pressão. Então, como vocês podem ver aí nesse esquema, tá, gente? A fórmula vai ser força sobre área. Então, eu vou pegar a força que eu estou aplicando. Lembra que força é dada em newtons, tá, pessoal? E a área onde está sendo aplicada aquela força. E aí você vai lembrar que a área é dada em metro ao quadrado, tá? Então, pressão, F sobre A. PF sobre A, super simples. Vamos falar de algumas expressões do nosso cotidiano para vocês relacionarem esse conceito? Dá só uma olhada. Então, a pressão ela faz parte de várias situações no nosso cotidiano. Como, por exemplo, quando você nota que está difícil cortar algum alimento, o procedimento é o de afiar a faca. Olha, afiar a faca nada mais é do que diminuir a área de corte e, com isso, para uma mesma força, a pressão vai aumentar, tá, pessoal? Então, o exemplo da faca aí é perfeito. Eu vou diminuir a área, isso vai fazer com que a pressão aumente, tá, pessoal? Uma segunda situação é essa daí, olha só. Um casal de namorados caminha em terreno com grama. Ele calça sapatos, ela, por sua vez, salto alto, que tem aquele bico fininho. Será que isso vai dar certo? Não, né, pessoal? Ele não terá dificuldades para caminhar,
Por outro lado, o salto dos sapatos da garota vai afundar no solo, pois uma pequena área exerce uma pressão maior. Na definição de pressão, a gente consegue perceber por que esses dois exemplos estão verdadeiros, tá, pessoal? Olha, a pressão é a grandeza física que mede a força aplicada em uma superfície. Trata-se de uma grandeza escalar que pode ser calculada pela divisão da força pela área, tá, pessoal? Então, por exemplo, se nós colocarmos aqui alguns valores, força 100 newtons e área 10 metros ao quadrado, 100 dividido por 10 vai dar quanto? Vai dar 10, tá, pessoal? Se por algum acaso eu diminuo o valor dessa área, agora a área não é mais 10 não, professor. Eu quero área 1. Quanto é que é 100 dividido por 1? 100. Percebe que a pressão aumentou? Isso porque a área diminuiu, tá, pessoal? E é exatamente isso que eu quero falar naqueles dois exemplos. Tanto da faca sendo afiada, como do salto com aquela pontinha fininha, tá, pessoal? Por quê? Porque nas duas situações, se eu diminuo a área, eu aumento a pressão. No caso da faca, eu diminuo a área para a pressão ficar maior e eu conseguir cortar melhor os alimentos. E no caso do salto, como a área que vai empurrar no chão é uma área muito pequenininha, que é só do salto, isso vai fazer com que a pressão seja maior. Por isso eu trouxe aqui um esquema, uma figura, para tu entender melhor essa pressão, tá, pessoal? Dá só uma olhada. Então tá aí, ó, pressão nada mais é do que força sobre área. E a gente não vê isso só nessas duas situações, não. Nós vemos isso também na saúde, né, pessoal? Pressão aí é força sobre área. A gente mede, né, a pressão arterial, tá, pessoal? E a pressão arterial é, de fato, essa pressão que nós estamos falando aqui, tá, gente? Então, nós temos aí a pressão que é dada em Pascal e a força que é dada em newtons, mas a área é dada em metros quadrados, tá, pessoal? Em algumas situações, ela é dada em centímetros quadrados, tá, gente? Então, vem aqui comigo, dá só uma olhada, ó. Pressão, força sobre área, tá, pessoal? Então, tá aqui, ó, pressão é a força, tá, pessoal? Perpendicular. A área, a superfície que eu tô aplicando, tá, gente? Força vai ser dada em newtons, a área vai ser dada em metros quadrados. Legal? Bacana? Vamos aqui aos tipos de pressão, gente. A pressão pode ser classificada de três formas: hidrostática, atmosférica ou absoluta, tá, pessoal? Cada uma delas exerce um diferente tipo de força sobre essa superfície. Além disso, são expressas por fórmulas variadas correspondendo aos fluidos, como os líquidos e os gases, tá, gente? Então, vamos falar aqui desses tipos de pressão. Dá só uma olhada nessa imagem aí que eu trouxe para ti, em que eu tenho um objeto dentro da água, tá, pessoal? Eu estou falando aí da pressão hidrostática. Pessoal, se eu tenho um objeto dentro da água, esse objeto está sofrendo uma pressão, tá, gente? Vocês vão lembrar aí, por exemplo, de um trágico acidente que aconteceu com um submarino que afundou, que foi muito lá no fundo do oceano, né, pessoal? E aí aquele submarino, ele eclodiu, né? Então ele foi esmagado pela pressão da água, a pressão hidrostática, tá, pessoal? O mais interessante nesse caso da pressão hidrostática é o que eu estou te mostrando nessa imagem. Olha só, vou mostrar para ti a imagem novamente e aí tu vai perceber que a pressão, ela é por todos os lados, tá, pessoal? Por todos os lados, tanto embaixo como em cima, como de um lado como do outro. É mesmo, professor? Então essa pressão aí é como se tivesse uma pessoa empurrando ele por todos os lados? É exatamente isso, tá, pessoal? Então é isso que eu estou falando da pressão hidrostática. Além dela, nós temos a pressão atmosférica, tá, pessoal? E, obviamente, a pressão atmosférica está se relacionando aí à nossa atmosfera. Ela foi medida e expressa, primeiramente, aí pelo físico italiano Evangelista Torricelli, tá, pessoal? Durante o século XVII. O físico, por meio de um experimento muito famoso, constatou que a atmosfera possuía a mesma pressão de uma coluna de mercúrio com 76 centímetros de altura. A partir disso, ficou estabelecido, então,
que a pressão atmosférica tinha aí 760 milímetros de mercúrio, que isso equivale, então, a um atm. Gente, vou explicar melhor aqui para vocês, tá, pessoal? Vou tentar deixar bem detalhado aqui para vocês. Então, o que o evangelista fez foi tentar entender quanto é que era a pressão atmosférica. E aí, a primeira coisa aqui é tu saber que existe uma pressão só pelo fato de nós termos atmosfera. E quando eu falar de atmosfera, eu quero que tu lembre de ar, partículas de ar. Pessoal, as partículas de ar que estão acima das nossas cabeças, que nós não estamos vendo com as moléculas e os átomos, o gás oxigênio, o gás de nitrogênio, todos esses gases que estão aí na atmosfera, acima da nossa cabeça, eles pesam, e pesam muito. Assim como o rio, o mar, o oceano, pesa em cima do submarino quando ele está lá no fundo, essa atmosfera pesa na nossa cabeça, como se nós estivéssemos no fundo de um oceano de ar. Deu para entender? Com essa imagem vai ficar mais claro, olha só. Então nós temos aí essa montanha, tá, pessoal? E todo esse ar, todas essas partículas de ar, elas têm um certo peso, tá, pessoal? Ah, professor, mas é muito levezinho, professor. Uma partícula de ar, quanto é que deve pesar um grão de poeira, professor? Deve ser muito leve. Tudo bem, mas nós estamos falando aí de bilhões e bilhões e bilhões de partículas de ar, tá, pessoal? Então, o que nós vamos entender é que quanto mais baixo a pessoa estiver, maior vai ser a pressão sobre a cabeça dela, tá, pessoal? Quanto mais alto a pessoa estiver, menor vai ser a pressão sobre a cabeça dela. Porque, obviamente, tem menos partículas de ar acima dela. No primeiro caso, tem muito mais partículas de ar sobre a cabeça dela, tá, pessoal? Ó, tudo isso daqui vai, então, pressionar essa pessoa. Isso significa dizer, então, a pressão atmosférica, tá, pessoal? Agora, eu não quero que tu confunda a pressão atmosférica com o ar rarefeito, tá? Eles se relacionam muito, mas não são a mesma coisa. Quando uma pessoa está numa altitude muito alta, né, quando ela está lá em cima, o ar ele é mais rarefeito. Obviamente, tem menos partículas. E é exatamente por ter menos partículas que eu tenho uma pressão menor. Então você vai lembrar aí, se de repente você for um fã dos esportes, do futebol, que quando os jogadores vão jogar em um campo, em um estádio como La Paz, que é muito alto, né, pessoal? Eles têm dificuldade em respirar porque tem menos partículas ali de oxigênio. E lá a pressão então é menor, tá, pessoal? Então, um jogador de futebol, quando ele vai jogar nessas altitudes, ele vai ter aí menos ar disponível para você, tá? Isso vai ser devido então a uma baixa densidade atmosférica. Esse ar vai se tornar mais rarefeito e uma das consequências é essa falta de ar, tá, pessoal? Legal, né? Pressão, ela está tão presente no nosso dia a dia que um simples fato de você tomar um suco pode estar relacionado com pressão. Dá só uma olhada. Pessoal, e por que está relacionado? Porque o fato do suco descer no copo ali enquanto você puxa pelo canudo, isso só acontece pois o ar atmosférico, a pressão atmosférica, empurra aquele líquido para baixo. Se o ar não conseguisse empurrar o líquido para baixo, você não conseguiria puxar o suco. É só você tentar pegar um copo aí totalmente fechado, só com um buraquinho para um canudo, puxar o líquido dele. Você vai perceber que você não consegue. É necessário uma outra abertura, um outro buraco, para que a pressão atmosférica consiga empurrar aquele líquido para baixo e ele consiga subir pelo canudinho. Muito bacana isso, né? Ó, fico todo arrepiado com esse tipo de assunto, pessoal. Agora, o que é bacana nós entendermos também é aquilo que nós chamamos sobre pressão absoluta, tá, pessoal? Então, essa pressão é um tipo de pressão total exercida pela pressão atmosférica e a manométrica, tá, pessoal? Nesse caso, simboliza a força total
de um corpo na superfície da Terra, tá, pessoal? Para que os cálculos sejam feitos, considera-se a ação da força dos corpos exercida sobre determinada superfície. Logo, a relação dessas duas forças que estabelece sobre a superfície é determinada aí pelo teorema de Stevin, tá, pessoal? Então, nessa pressão absoluta, nós estamos falando tanto da pressão que o objeto tem ao fazer uma força sobre uma área, né? Então, você aí sentado na sua cadeira vai estar fazendo uma força sobre uma área, como também a força ou a pressão que a atmosfera está fazendo. Então, são duas pressões, né? É a sua pressão mais a pressão atmosférica, tá? E vamos ver quais são as unidades de pressão? Gente, as unidades de medida mais frequentemente utilizadas em cálculo sobre força e área são atmosfera. Então, uma atmosfera equivale aí a 100 mil pascais aproximadamente, tá, pessoal? 100 mil pascais, tá, gente? Pessoal, 100 mil pascais é a mesma coisa aí que 100 mil newtons. 100 mil newtons sobre 1 metro quadrado, tá, pessoal? Pessoal, 100 mil newtons sobre 1 metro quadrado é equivalente a 100 pessoas de 100 quilos em cima de uma área de 1 metro quadrado. Essa é a pressão sobre as suas cabeças. 100 pessoas de 100 quilos sobre uma área de 1 metro quadrado na sua cabeça. E, professor, como é que isso não me esmaga? Porque você se adaptou e se acostumou a essa pressão, tá, pessoal? Então, você aguenta muita pressão na sua vida. Além disso, nós temos outra unidade. O milímetro de mercúrio, que equivale aproximadamente a 133 pascais, tá, pessoal? Nós temos o metro de água, tá, pessoal? Que equivale aí a 9 mil pascais, tá? Está relacionado, obviamente, com a gravidade, que vale 9,8. Nós também temos o libra por polegada quadrada, tá, gente? E aí, esse experimento aí do lado, ele é o experimento que o Arquimedes fez, tá, pessoal? Que o Torricelli fez, tá, pessoal? Esse barômetro aí é utilizado para medir a pressão atmosférica. Qual é a ideia dele? O ar atmosférico vai fazer uma pressão aqui no líquido, vai fazer uma força aqui nesse líquido e vai empurrar o líquido para baixo, que por sua vez vai entrar nesse cano aqui, ó. A água vai subir, vai subir, vai subir, vai subir até um certo ponto. Aí, quando ela chegar nesse ponto, nesse limite, ela não consegue subir mais. Ou seja, a pressão que a atmosfera está fazendo equivale a uma coluna de mercúrio de 76 centímetros. Isso que significa eu ter uma pressão de 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio, tá, pessoal? Foi exatamente isso que Torricelli fez na hora de fazer a comparação da pressão atmosférica com uma coluna de mercúrio. Ele bota mercúrio ali e deixa a pressão atmosférica empurrar esse mercúrio dentro daquele tubo. Legal? Bacana, né, pessoal? Agora, vamos falar aqui de pressão arterial? Tenho certeza que tu já foi fazer algum exame, ou já viu alguém fazendo algum exame, falando sobre a pressão arterial aí, 12/8, 14/8, né, pessoal? Então, a pressão arterial, ela é classificada como a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Assim, existem dois tipos de pressões. A sistólica, quando o sangue sai, e a diastólica, quando o sangue retorna ao coração, tá, pessoal? Ambos os tipos de pressões são medidos por um aparelho denominado esfigmomanômetro, tá, pessoal? Então, quando a gente vai fazer essa medição aí de pressão arterial, a gente vai lembrar que é o coração quem bombeia o sangue para o nosso corpo, tá, pessoal? Logo, ele deve empurrar o sangue com uma certa pressão e esse sangue vai retornar, vai circular por todo o nosso corpo e ao retornar, ele deve retornar ali com uma outra pressão, né, pessoal? Então é por isso que quando se fala as pressões, né, arteriais, nós falamos dois valores, 14/8. Então o valor é quando ele está aí saindo do coração, o valor é quando ele está retornando ao coração. Mas, para ficar mais claro esse cálculo de pressão, vamos fazer aqui mais um exemplo, olha só.
Então nós temos o exemplo dessa caixa, tá, gente? Que ele falou que a caixa tem peso de 4.200 newtons, tá, pessoal? 4.200 newtons. 4.200 newtons significa dizer que ela tem uma massa de aproximadamente 420 quilos, tá, pessoal? Só para você ter uma noção aí, são mais de 400 quilos. E tem área de 600 centímetros quadrados. Então tá aqui a área, 600 centímetros quadrados. E apoia-se em uma superfície plana e horizontal. Qual a pressão exercida que a caixa exerce no apoio de sua base em newtons por centímetro quadrado? Então ele quer em newton por centímetro quadrado mesmo. Pessoal, para a gente calcular pressão, como é que a gente faz? A gente divide a força que eu estou aplicando pela área. E nesse caso, obviamente, a força que eu estou aplicando é a força-peso, tá, pessoal? É a força que está sendo aplicada aí nessa caixa. Logo, se eu for substituir esses valores de força, 4.200, e área, 600, tá? Porque ele quer em centímetros quadrados, eu vou cortar 0 com 0, patiaca, patiaca. R$ 42,00 dividido para 6 pessoas, vai dar aí R$ 7,00 para cada um. Logo, a pressão vai ser de 7 newtons por centímetro quadrado, tá, pessoal? Então fica muito clara aí a aplicação da pressão, onde você vai simplesmente dividir a força pela área, tá, pessoal? Então nessa divisão de força por área, você vai ter o valor da pressão, mantém-se, preserva-se os valores de unidade da força e da área que tu utilizou, tá bom? Se tu quiser transformar, então antes transforma a unidade de força ou de área para depois fazer o cálculo. Tudo bem? Vamos falar de densidade agora? Dá só uma olhada. A densidade, em linhas gerais, em resumo, ela fala da concentração da matéria em um determinado volume, tá, pessoal? Ela representa a relação entre massa e volume por esta massa, tá, pessoal? Elementos químicos e substâncias, tanto sólida, líquida ou gasosa, que ocupem mesmo volume, possuem massas diferentes. É a densidade que expressa essa relação, tá, pessoal? Então, vocês já devem ter visto corpos que são mais leves, como isopor, eles são menos densos, tá, pessoal? Isso porque eles têm pouca massa, eles têm muita área vazia, muito ar. E você já deve ter visto aí uma barra de chumbo, uma barra de ferro, que é muito densa, é muito pesada. Isso porque ela tem muita massa juntinha uma da outra ali, tá, pessoal? Então, quanto mais junto for a massa, quanto mais apertado, quanto mais concentrado, maior a densidade, tá, pessoal? E aí, nós vamos comparar as densidades desses objetos para nós sabermos se ele vai flutuar ou se ele vai afundar. Dessa maneira, olha só. Um corpo sólido, se ele estiver imerso em um fluido, e se por algum acaso a densidade desse corpo for menor que a densidade do fluido, tá, pessoal? Se a densidade dele for menor, esse corpo ele vai flutuar, tá, pessoal? Ele vai ficar lá em cima, bem na borda, tá, pessoal? Do líquido. Por outro lado, se eu tiver a densidade do corpo igual à densidade do fluido, ele também vai flutuar. Só que ele não vai ficar para a área de cima, tá, pessoal? Ele já vai ficar ali da superfície para baixo, tá, gente? Ele vai ficar da superfície para baixo. Agora, se a densidade do corpo que está ali dentro daquele fluido for maior que a densidade do fluido, aí esse cara vai afundar. Tudo isso para dizer para vocês que a equação de densidade é massa sobre volume, tá, pessoal? Então, a densidade, que determina aí a concentração de matéria num determinado volume, nada mais é do que m sobre v. Aonde? D representa densidade, tá, pessoal? E está em quilograma por metro cúbico. M é a massa e também está em quilograma. V é o volume e está em metro cúbico, tá, pessoal? A unidade de medida de densidade pode ser aí o quilograma por metro cúbico, mas é muito utilizado o grama por centímetro cúbico. Se te perguntarem qual é a unidade no SI, tu vai colocar quilograma por metro cúbico, tá, pessoal? Esse daqui é a unidade no SI, mas é muito utilizado o grama por centímetro cúbico, tá, pessoal? E aí eu quero comentar aqui contigo sobre essa densidade
que nada mais é do que a concentração da massa, tá ali, pessoal. E essa relação da densidade do objeto sólido com o objeto fluido vai determinar se ele vai afundar ou se ele vai flutuar. Inclusive, os balões a gás hélio, eles também estão nessa relação de afundar ou flutuar. Afundar ou flutuar onde, professor? No fluido. No fluido? Sim, no ar. Lembra que fluido é tanto líquido como gás, né, pessoal? Então, no caso, o gás hélio, ele é menos denso do que o gás da atmosfera. E por isso ele tende a flutuar. Deu para entender, então, a ideia? Bacana, né? Agora, não confundam densidade com massa específica, tá, pessoal? Dá só uma olhada. Massa específica, ela é diferente. A diferença entre a densidade e a massa específica reside no fato de que a densidade se refere a um corpo, enquanto a massa específica se refere a um material, a uma substância específica. Por exemplo, a massa específica do ferro, massa específica, é de 7.900 kg por metro cúbico. Caso um sólido maciço seja feito inteiramente de ferro, sua densidade também será de 7.900 kg. Entretanto, se o sólido tiver uma porção oca em seu interior, sua densidade será diferente da massa específica do ferro, mesmo que ele seja feito inteiramente desse material, pessoal. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, olha só. Se eu tiver um objeto maciço de ferro, professor, o que é um objeto maciço de ferro? Ele está completamente cheio de ferro. Imagina um cubo que só tem ferro, ou um cilindro somente de ferro. Professor, o que é um objeto que não é inteiramente de ferro? Imagina um copo para beber água, um copo de ferro. No meio desse copo tem um buraco, né? No meio desse copo tem um buraco. Então ele não é inteiramente maciço de ferro. Imagina se eu fecho esse copo aqui na sua extremidade superior, então ele ficou oco ali dentro. Embora a massa específica desse copo de ferro seja 7.900 kg por metro cúbico, a densidade, se eu for calcular a densidade, ela não vai ser de 7.900. Eu já vou te falar que ela vai ser menor, tá, pessoal? Ela vai ser menor. Vamos fazer um cálculo? Olha só. Se um corpo tem a massa de 20 gramas e um volume de 5 centímetros cúbicos, quanto é que vale a sua densidade, tá, pessoal? Então, você vai lembrar que você deve primeiro anotar as informações, ele te deu a massa, ele te deu o volume dele, tá, pessoal? Diferente de área, que lá na pressão é área, na densidade é volume. Pelo amor de Deus, não confunde as duas coisas. Quando eu for calcular densidade, é só eu fazer aqui a razão entre massa e volume, tá, pessoal? Que a gente usa geralmente o V maiúsculo. Então, a densidade vai ser igual a 20 gramas dividido aí pelo volume, que é de 5 centímetros cúbicos, tá, pessoal? E, ó, não esqueçam da nossa unidade, tá? Grama aqui, centímetros cúbicos aqui, tá, pessoal? Quando eu fizer a conta, divide aí R$20 para 5 pessoas, vai dar quanto? R$4 para cada pessoa, né, pessoal? Então vai dar 4. E qual é a unidade? Repete a unidade que estão aí. Grama por centímetro cúbico, tá, pessoal? Então essa daí é a densidade. Resposta correta aí, letra B de beleza, tá, pessoal? Então tá aí o gabarito comentado nesse nosso exemplo que nós fizemos, tá, pessoal? A gente vai tirar as informações, massa 20 gramas e volume 5 centímetros cúbicos, tá, pessoal? Então, é importante que você saiba diferenciar aí densidade e massa específica, que você saiba definir e calcular a densidade, bem como pressão e as formas de pressão que nós temos aqui. E agora, a pressão para me despedir de vocês é grande, porque o nosso tempo já está acabando. E eu vou ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade. Ó, fui!